Aham. Tem outra questão também que eu já vi no teu canal, concordo bastante, é sobre a reserva de emergência. Então, o que acontece? O cara que tá começando agora, por exemplo, o cara ganha R$ 3.000 por mês e o custo de vida Nossa, isso dele é é polêmico. 2.400. Aí chega um monte de gente falando, não, que esse cara tem que ter 6 meses do custo de vida em um CDB de liquidez diária pós-fixado ou no Tesouro Selic, para aí depois iniciar na renda variável. E o que vai trazer o sucesso pro investidor é que ele comece e continue investindo no longo prazo, né? E muitas das vezes o cara que fala, você vai ter que ficar, por exemplo, o cara tem R$ 600 por mês pra investir todos os meses. Ele vai demorar muito tempo até construir essa reserva e no meio do caminho ele pode desanimar e nem começar na renda variável. O que você vê sobre isso? Eu penso exatamente isso, é bastante polêmico. Eu vi um pessoal falando, nossa, você destruiu a educação financeira no Brasil falando isso. Falei, olha, é que é muito fácil a gente olhar para a realidade de quem já tem um montante grande na poupança ali, né? Aí é muito fácil montar a reserva de emergência, né? Agora, a pessoa que está começando e tem pouco dinheiro, eu diria o seguinte, eu sigo por essa mesma linha de você montar a reserva de emergência de forma concomitante, até porque nós precisamos reconhecer o seguinte, 6 meses de custos fixos mensais, ou até 12, se você for um autônomo, por exemplo, é insuficiente se você tiver uma situação efetivamente emergencial, como fazer a cirurgia da sua mãe, assim, que vai custar milhares e milhares de reais. Talvez seja insuficiente, né? Então, na prática, a reserva de emergência, só com essa visão de 6 a 12 meses, ela só supriria, de fato, uma necessidade de desemprego ali, custos mensais mesmo. Então, não são todas as situações emergenciais que você vai salvar em razão disso. E, obviamente, como é algo imprevisto, ainda não aconteceu. Então, você pode montar o seu seguro ao longo do tempo. E, é claro, se você estiver diante de um mercado caro, e eu diria o seguinte, no Brasil, um mercado caro é aquele que alcança pelo menos 15 vezes lucro de índice preço-lucro, quando a gente olha para o Ibovespa. A média histórica foi de 11 vezes. Eu prefiro, então, direcionar muitos aportes em ações até 10 vezes lucro. Depois disso, você necessariamente vai ter que montar caixa, vai ter que montar... Se tiver acima de 15 vezes lucro, eu acho bastante arriscado continuar aportando muito em renda variável, porque em algum momento vai vir a correção, afinal de contas o mercado é cíclico, assim como a economia. E nesses momentos de mercado de alta, você vai ter que aportar na renda fixa. Então, é claro, é polêmico esse tema, mas a gente tem que olhar para a realidade de cada um e muitas vezes a pessoa simplesmente com pouco dinheiro já montar a reserva de emergência agora, ela perde a chance de ter uma alavancagem patrimonial maior. E são pessoas que precisam de uma alavancagem maior justamente porque tem pouco dinheiro. Exato. E aqui no Brasil, por exemplo, o cara que é CLT, foi demitido, vai ter o seguro-desemprego dele, vai receber FGTS, então não é um absurdo, fui demitido, zerou minha renda. Tem esse ponto ainda que acaba sendo bastante importante. E na questão Mas sobre... falar isso é coisa de capitalista opressor, não pode falar não. Mas eu Aí, penso da mesma forma, exato, porque realmente 6 meses do custo de vida, por exemplo, eu mesmo tenho reserva de emergência, mas é algo que eu consegui logo quando a gente começou a investir. No começo que a gente começou na bolsa, na verdade, a gente não tinha reserva de emergência. Então, a gente começou em 2019, onde a bolsa só estava subindo. E aí o que a gente pensava, não, pra que eu vou deixar dinheiro na renda fixa ou vou montar minha reserva se a bolsa só tá subindo? Só que a gente acabou caindo no quê? Que a gente não tinha caixa nenhum. Então, todo mês a gente já tava ganhando um dinheiro bacana, a gente aportava cada um mais de R$ 100.000 por mês e ia tudo pra renda variável. Até o momento que veio o Covid, a bolsa, nossa carteira desvalorizou praticamente pela metade e eu não tinha caixa pra aportar. Aí nesse momento que eu pensei, não, acho que é interessante não somente ter reserva, mas ter uma parte em caixa por conta disso que pode acontecer, né? Tem esse ponto. No meu caso foi pior, porque ao invés de aportar mais, eu fui cagão, porque eu tava com medo, se tava no começo. Então, vocês ainda sofreram por não ter caixa. Eu sofri por ter caixa, mas não aportei porque era cagão na época. Entendi. Mas é isso aí, cara, é aprendizagem. Aham. E vocês, nossa, também assim, vocês puderam se dar o luxo por ser muito jovens, né? De já começar. Claro, aí vocês sentiram na pele que não é ter caixa, né? O caixa é importante pra isso também. Mas vocês tinham o quê? 19 anos? Tinha 20, 21. Então, Aham. aí tem... O Barça, ele começou a investir efetivamente, assim, com rigor, a partir dos 27, 28 ali, então...
Vocês já começaram bastante cedo e tem muito tempo pra acumular juros compostos. E na época a gente ainda ficou pensando o seguinte, vai demorar uns 2 anos pra voltar. Só que o governo começou a injetar muito dinheiro na economia e voltou rápido ali. E nem deu pra comprar tanto tempo barato assim. Então os primeiros meses que tava lá embaixo deu pra comprar barato. Depois já subiu tudo Já de foi volta. subindo tudo de volta, exato.